O ano é 2028. O Brasil configura como um dos maiores produtores de energia do mundo, mas seus consumidores não veem isso chegar nas suas contas. Mais que isso, hoje cerca de 40% de toda a energia gerada é jogada fora. E o Brasil vive lembrando os anos 2000. Mas como a gente veio parar aqui? Como isso aconteceu? O que pode ser feito para reduzir esses impactos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para começar a responder as perguntas desse vídeo, eu preciso voltar para 2001. 2001, especificamente em maio, nós tínhamos o primeiro anúncio presidencial sobre a necessidade de racionamento elétrico no Brasil. Lá, durante o seu pronunciamento, o então presidente Fernando Henrique Cardoso trazia os motivos que levavam o Brasil a esse cenário. O primeiro deles era a natureza da nossa matriz energética. 90% de toda a energia fornecida no país era derivada de energia hidrelétrica. Então, com a falta de chuvas nos reservatórios, tínhamos um cenário de escassez hídrica e, consequentemente, a impossibilidade de geração de energia. Pior, também não havia, por outro lado, investimento em transmissão. 8 anos depois, tivemos uma falha em 3 linhas de transmissões da Itaipu, onde tivemos o maior apagão da história. E, evoluindo para 2025, parece que a gente continua repetindo os mesmos erros e o cenário aparentemente é igual. Nós temos questão hidrelétrica, que ainda gera instabilidade no Brasil, e também temos impossibilidade de transmissão adequada. E é aí que chegamos ao nosso vídeo de hoje. Mas antes de eu te falar, então, fortalece o nosso trabalho, inscreva-se, toque no sininho e não perca as próximas atualizações. Estamos agora em 2025, especificamente em fevereiro, onde nós temos uma das maiores inflações dos últimos 20 anos. Ou seja, a energia contribui de forma direta para toda a cadeia produtiva. Mais que isso, a partir de fevereiro, o processo de descarte de geração de energia sobe de 6% para impressionante 20%. Quer dizer que a cada 100 kW gerado, 20 deles basicamente não são utilizados. O Brasil se torna um paraíso para a geração, mas um pesadelo para a transmissão. Imagine que no interior da Bahia nós temos Maria, dona de uma usina de investimento, e ela olha para o que ela transformou parte do terreno da fazenda em rentabilidade até em períodos de seca. Então agora ela consegue gerar energia para toda a região e, quiçá, Brasil, vendendo durante todo o ano a sua geração. Mas ao mesmo tempo, em um cenário distante, a cerca de 2.000 quilômetros, em São Paulo, Carlos tem problemas com a Enel. Sua distribuidora basicamente acaba não conseguindo transmitir a energia para sua mini indústria. E isso acaba gerando cortes na sua energia de forma frequente e pode acabar reduzindo e acaba reduzindo muito da sua produção. Apesar dos recordes gerados pelas usinas como a da Maria, hoje temos um cenário de cortes muito forte no Brasil. Em média, temos cerca de 56% de cortes na energia solar e 84% na geração eólica. Isso nos dá uma média de cortes de apenas 13 dias. Isso não é apenas ineficiente, desperdício monumental de recursos financeiros e naturais. E para a gente ter dimensão desse impacto, na região Nordeste, perdas de centenas de milhões de reais com essas interrupções. Curtailments são interrupções forçadas, tornam projetos inteiros inviáveis e que acabam desestimulando toda a transição energética do país. E esse cenário acabou se tornando um reflexo de como a gente trata e tratou a transição energética no nosso país. O primeiro aspecto é a legislação. O Brasil, desde 2022, vive uma verdadeira corrida em relação a megaprojetos. E temos uma enxurrada de pedidos, somando cerca de 200 gigawatts em projetos. Isso é muita coisa. Para contextualizar, isso é quase o dobro da capacidade instalada no Brasil hoje. Ou seja, a produção que hoje já não é suportada pela nossa infra, pelas nossas redes de transmissões, tem requerimentos para que a gente dobre esse processo em pouquíssimo tempo. E é aí que entra a questão do investimento. O Brasil hoje necessita de basicamente 50 bilhões em infraestrutura de transmissão de energia para que a gente pudesse atender minimamente toda a capacidade produtiva e a todos os projetos que foram protocolados, ou seja, esses 200 gigawatts. Então, tudo isso acaba gerando o que foi chamado de mapa de risco.
Nesse mapa, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, já identifica alguns estados, especificamente 11, onde esse processo de supergeração está impactando de forma direta a rede de transmissão elétrica dos estados. Dentre eles temos Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, Rondônia e Rio Grande do Sul. Veja que todo o país pode ser afetado, e já o é. Todavia, o caso da região Nordeste é emblemático, onde a expansão se torna cada vez maior de usinas de geração e as linhas de transmissão, infelizmente, não conseguem acompanhar esse ritmo. O caso do Ceará ilustra muito bem essa questão. Recentemente, o Operador Nacional barrou 2 megaprojetos da empresa Casa dos Ventos, no complexo do PECEM. Uma planta para hidrogênio verde, geração de amônia verde, de cerca de 49 bilhões de reais, e 2 data centers de cerca de 50 bilhões, em parceria com a ByteDance, a dona do TikTok. Justificativa: risco de sobrecarga grave na malha de transmissão. E isso é uma preocupação, tendo em vista que grande parte desses projetos tem que ser desenvolvidos até 2030. Esse impasse é ainda mais grave, considerando o nosso cenário de 2028. Esses projetos poderiam perder o acesso de 18,3 bilhões em incentivos fiscais do programa de hidrogênio de baixa emissão de carbono. É um paradoxo brasileiro em sua forma mais evidente. 3 grandes desafios acabam impactando esse cenário atual. O primeiro, a quantidade, o tamanho da nossa linha de transmissão, uma das maiores redes de transmissões do mundo, todavia ainda não é o suficiente. O segundo, os investimentos muito abaixo do previstos. O governo tem um plano de 7,5 bilhões de investimento. E a própria empresa de pesquisa energética calcula isso em torno de 56 bilhões de reais. Isso em linhas e subestações até 2029. Nós temos aqui cerca de quase 10 vezes o valor do que é previsto. E o último aspecto, genuinamente brasileiro: burocracia e atrasos. Processos de regulamentação são lentos e atrasam a construção dessas novas linhas de subestação. Projetos ainda levarão anos para que possam sair do papel. Coisas que a gente pode realmente utilizar para que a gente possa ter um avanço da nossa geração de energia, aumento de produtividade e crescimento econômico. O primeiro deles, a questão da aceleração dos investimentos. Então, verificar se os planejados 1.250 quilômetros de novas linhas serão realmente suficientes. Fortalecer a questão das regionalidades e o hibridismo. A partir do momento que a gente utiliza também formas de armazenamento de energia, o Brasil evolui e depende cada vez menos da sua rede de transmissão, centralizando a produção formato local e reduzindo inconsistências ou burocracias de acesso à rede. E o ponto que fica é: o Brasil tem os maiores potenciais de geração de energia do mundo, mas essa janela a gente não está aproveitando. Esses 50 bilhões necessários para resolver podem parecer um valor alto, mas o custo de não fazer nada será muito maior. O cenário de 2028 não é algo improvável. Na verdade, pode se tornar provável com a ineficiência e a burocratização por parte do governo. Aumento de tarifas levam a encarecimento da produção e consequente perda de competitividade junto a outros países, que no nosso caso já é bem alarmante e pode se tornar ainda pior. Diante de todo esse cenário, a pergunta que fica é a seguinte: vamos mudar 2028? O Brasil deve se planejar e se preparar para realmente executar uma transição de forma saudável e que não haja uma perda da oportunidade para aumento da competitividade nacional e enriquecimento próprio. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo e ajude a trazer esse debate para o centro das discussões. Um ponto que aparece basicamente invisível, mas que pode prejudicar muito o nosso futuro. E mais, se você quiser entender como sistemas híbridos de energia solar e outras fontes e soluções de energia podem estar, entre em contato com a gente, que a gente faz o melhor estudo técnico e de viabilidade para o seu projeto.